Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas. Bem, amigos do Roadcast, bom, esse negócio vocês já ouviram falar isso, pois é, mas o assunto hoje, estamos abrindo aqui mais um Roadcast, número 19, já 2018 adentro, mas vamos bater um papo sobre automobilismo, carros elétricos. Então, a Letícia vai nos coordenar aqui, vai trazer os destaques do ano de 2017 no automobilismo internacional. Temos vários assuntos. Tudo bom, Letícia? Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Militão. Temos muita coisa. 2017 foi um ano de bastante polêmicas, bastante novidades nas categorias internacionais, na Fórmula 1, na Fórmula Indy, brasileiro campeão na Fórmula dos carros elétricos, a Fórmula E. É isso aí. Vamos iniciar o ano automobilístico acelerando forte. Por onde a gente começa, Letícia? Então, começamos com a top das tops, né? A Fórmula 1. Que teve o título do Lewis Hamilton, né? O agora tetracampeão Lewis Hamilton, que ele conquistou o título por antecipação no GP do México, no final de outubro. Ainda com teria 3 provas ainda, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi, para terminar a temporada. Ele também teve, assim como eu falei no programa passado que o Daniel Serra teve uma mudança a partir do segundo semestre, com o Hamilton aconteceu a mesma coisa. Claro que ele contou um pouco com as atrapalhadas da Ferrari, do Vettel, toda aquela insegurança. E ele conseguiu arrancar depois das férias de agosto. É como no tênis se fala assim, quando o cara consegue alguns games de vantagem e aí começa a errar e, como a gente diz assim, ele trouxe o adversário de volta para o jogo. Então parece que a Ferrari trouxe o Hamilton de volta para a pista, trouxe de volta para a ponta do campeonato e aí não perdoou. Bateu recordes, superou o Ayrton Senna em número de poles, isso ainda no primeiro semestre, mas depois superou o número de poles do Michael Schumacher, só está atrás dele em número de vitórias, ele tem 72, o Michael Schumacher tem 91, e ele tá, né, deu a arrancada mesmo. Aliás, a Ferrari deve gostar muito do Hamilton, porque em 2008 também, na disputa com o Felipe Massa, ela ajudou em algumas provas o Felipe Massa a ter problemas, como aquele caso clássico em Singapura do pirulito que sinaliza para o piloto que ele pode sair do box, e aí não estava pronto ainda, foi embora o Massa com a mangueira junto, e no final o Hamilton ganhou o campeonato por 1 ponto na última volta do GP do Brasil. Mas sobre o ano do Hamilton, eu queria destacar a entrevista que ele deu, que a gente viu ao vivo, antes do GP do Brasil. Para Petronas, né? Para Petronas, que é a fornecedora de combustível da Mercedes. Foi um momento muito legal, porque no final ele retribuiu. Quando ele bateu o recorde Senna de poles, a família Senna mandou para o Canadá o capacete de presente e tal. E aí foi um momento legal, emocionante. Que é um conhecido fã do Ayrton Senna, se diz muito isso, declara muito. E aí, quando ele veio no Brasil, ele, junto com a Petronas, ele doou para o Instituto Ayrton Senna uma miniatura de um carro de Fórmula 1, das cores da Petronas, mas autografado para ser leiloado e tal. E uma coisa que me marcou bastante foi quando a Viviane Senna, que estava do lado, ela falou assim, no início dos anos 90, o Ayrton inspirou muitas crianças a serem alguém na vida e tal, e uma delas, uma criança inglesa do início dos anos 90, agora está aqui, é o 4 vezes campeão mundial e tal, foi bem, bem interessante. E uma outra coisa também, além disso, a Fórmula 1 viveu em 2017 uma mudança de comportamento até por causa do novo grupo que assumiu no lugar do Bernie Ecclestone, que era um ditador na Fórmula 1, né? Algumas coisas interessantes sobre o grupo norte-americano Liberty Media, né? Que foi no GP da Espanha, ainda em maio, que o Kimi Raikkonen saiu na primeira volta e a câmera mostrou um menino, fã da Ferrari, do Raikkonen, chorando porque o ídolo saiu, né? Então aquilo ali chamou a atenção do mundo. E mais ainda, quando o Vettel assumiu a liderança daquela prova, ele comemorou e
um pouco antes da corrida terminar, a televisão mostrou o menino estava lá na Ferrari, né, no paddock da Ferrari, tirando fotos com Kimi Raikkonen, super contente, mãe, todo mundo, família, todos fãs da Ferrari, né? Esse é um outro lado que a Fórmula 1 está começando a mostrar. Exatamente. Né? Mas também deu briga de trânsito esse ano. O que foi isso, Letícia? O GP do Azerbaijão, né, disputado nas ruas de Baku, a capital do país, né, teve o Vettel e o Hamilton, né, protagonizaram numa das voltas de bandeira verde depois do safety car, né, que o Hamilton meio que foi para acelerar e foi para trás e tudo, e o Vettel, que estava atrás dele, deu uma batidinha ali e ele não gostou e emparelhou com o Hamilton e deu né, como se fosse um encontrão, né? Tradicional chega pra lá. Chega pra lá, que foi muito comentado, né? Aliás, esse grande prêmio foi muito estranho, digamos assim. Teve outras brigas, como a da Force India, com o Sérgio Pérez e o Esteban Ocon, que protagonizaram também em Spa, brigas, assim, que pouco se vê na Fórmula 1 hoje em dia, né? E também, no final do ano, falar da aposentadoria do Felipe Massa, né? O nosso brasileiro ali, que em 2016 ensaiou uma aposentadoria, mas aí com a saída do Nico Rosberg, que tinha sido campeão da Mercedes, abriu vaga, Button não quis pegar a Williams, e ele ficou, né? Mas dessa vez, depois do GP da Abu Dhabi, em 26 de novembro, ele anunciou que sai da categoria, né? Deixando o Brasil, agora em 2018, sem representantes no grid. Eu já li algumas coisas dizendo que a Williams vai se arrepender, porque a Williams fez uma opção por dinheiro, né? Tá leiloando a segunda vaga. Sim. Mas que o Massa, além de experiente, é um acertador de carro. Tudo na vida são ciclos, né? E a Fórmula 1 teve um ciclo muito importante de pilotos brasileiros, né? Desde o início dos anos 70, né? Começou um ciclo com Emerson Fittipaldi, né? Que é sem sombra de dúvida, um piloto fantástico, e foi o piloto que escancarou as portas do mercado da Fórmula 1, do mundo da Fórmula 1, para os brasileiros. Já não foi o primeiro. Acho que o próprio Chico Landi, se eu não me engano, correu na Fórmula 1 na época romântica, nos anos 50. Né? Mas o Emerson realmente botou o nome do Brasil em letras maiúsculas na Fórmula 1. Foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Era um piloto fantástico. Eu assisti várias corridas com ele. Era um estrategista, um cara que tinha uma precisão, era impressionante. Depois, Nelson Piquet, tricampeão, Ayrton Senna também. E ainda na época do Emerson, teve o Patti. José Carlos Patti, o Moco. Que dá o nome ao circuito de Interlagos. Exato, né? Que ganhou um grande prêmio do Brasil ainda. Piloto rapidíssimo, arrojado. Se eu não me engano, corria na Brabham também. E o Emerson foi bicampeão do mundo. É difícil dizer, mas possivelmente por causa da aventura da Copersucar. Né, que ele poderia ter ganho mais títulos. Tinha braço. Mostrou isso quando foi para a Fórmula Indy e ganhou 2 vezes a Fórmula Indy, ganhou 500 milhas e mostrou que tinha braço sobrando. Fora em 1970, né, que o Jochen Rindt, que morreu durante aquela temporada, o Emerson era novato, entrou, conseguiu terminar a temporada e conquistou um título póstumo para o alemão. Ele garantiu, com a vitória dele no Grande Prêmio dos Estados Unidos, foi a primeira vitória dele na Fórmula 1, ele garantiu o título do Jochen Rindt, que tinha morrido num treino em Monza. Né? Então, mas aí tivemos esse grande ciclo do Brasil nos anos 70 e 80, né? Emerson, acima de tudo com Emerson, Piquet e Senna, e depois tivemos, acho que ainda pilotos que são respeitadíssimos no círculo da Fórmula 1, o Rubem Barrichello, que é motivo de piada no Brasil, mas é um dos pilotos mais respeitados, um dos pilotos com a carreira mais longa na Fórmula 1. Ele é o recordista de corridas, né, de participação. Exatamente, é um grande piloto que merece todo o nosso respeito. O Felipe Massa também, que não foi campeão mundial por um ponto por uma ultrapassagem do Hamilton na última curva e por algumas lambanças da escuderia Ferrari, né? Mas que também merece o nosso respeito, foi um grande piloto que marcou época. Infelizmente, no cenário atual,
que envolve também a questão de ter patrocínio, de ter realmente um trânsito aí com grandes patrocinadores para poder comprar uma vaga numa escuderia. A Fórmula 1 hoje é uma que tem duas equipes grandes realmente que estão com equipamento para disputar a ponta. Então é difícil despontar nesse meio. Também um esporte que está globalizado, que tem gente dirigindo, tem gurizada dirigindo, aprendendo a dirigir em todo o planeta. E vamos ter que esperar vir um novo ciclo aí para a gente poder ver pilotos brasileiros na ponta. Exatamente, né? E eu acho até que é uma coisa que eu já comentei, que é uma teoria de um amigo meu já bastante antiga, mas que serve, eu acho que para os dois pilotos brasileiros, né? Que, segundo ele, dizia há muito tempo já, quando o piloto sofre um grave acidente, ele nunca mais bota o pé no fundo, né? E isso aconteceu com o Rubinho no fatídico final de semana, no qual morreu o Ayrton Senna, né? Na sexta-feira ele sofreu um acidente grave, né? Inclusive o Senna foi o único piloto que foi ao hospital no sábado, no dia da morte do Ratzenberger. E o Massa, ele foi vice-campeão em 2008 e em 2009 ele tomou uma mola na cabeça do carro do Rubinho. Né? Então, mas isso aconteceu, por exemplo, com o Piquet, né? O Piquet foi tricampeão e em 88, se eu não me engano, ele sofreu um acidente na Tamburello. Na mesma... Não, foi no ano que foi 87, foi o ano que ele foi campeão, mas eu já assisti um documentário, que é a entrevista dele, dizendo assim, eu passei não sei quantas corridas enxergando meio duplo ainda assim, eu não falei para ninguém, senão os caras não me deixavam correr, mas ele diz, não conseguia manter o mesmo ritmo de corrida até o fim do ano, quando ele realmente ficou melhor. E depois ele sofreu um acidente sério também na Fórmula Indy. Em 1992, nos treinos da 500 milhas, né? Que ele até teve alguns dedos do pé. E sobre o futuro do automobilismo brasileiro, o que eu mais ouço falar dos pilotos desconhecidos é o Sete Câmara, né? Mas dos mais conhecidos é o Pietro Fittipaldi. Que vem a ser neto do Neto do Emerson, Emerson, que inclusive eu vi ele falando que ele concorreu a uma vaga na Sauber, mas ele não quis entrar no leilão. Então ele prefere entrar ou como piloto reserva ou como piloto de testes. Daqui a 1 ano ou 2 ele entra como piloto titular. E ganha mais experiência, né? Acho que é mais importante ainda. Eu creio também que tem o filho mais moço do Nelson Piquet que anda jantando tudo que corre. Acho que ele já está na Fórmula 3 inglesa, né? É o Pedro, né? O Pedro Piquet. Ele andou correndo no Japão também. Ele tá fazendo algumas categorias, assim, pra... Tá fazendo o caminho, né? É. Aqui ele correu no kart, ele foi forte no kart aqui, correu algumas coisas aqui no Brasil, mas já tá no exterior, né? Não, e um piloto que é bom, né, mas ficou manchado na Fórmula 1 é o Nelsinho Piquet. Que vem pra Stock Car esse ano? Sim, ele vai disputar simultaneamente Fórmula E e a Stock Car. Temos mais tempero na Fórmula na Stock Car esse ano. E pode vir ainda o Felipe Nasser, né? Que teve na Fórmula 1, na Sauber. Ele tinha o patrocínio do Banco do Brasil, perdeu, não teve vaga em 2017. E agora é muito possível que neste ano ele vá correr Stock Car também. E a gente até... A Letícia estava junto quando a gente conversou com o assessor do Nelsinho. Porque no meio do ano, ali por agosto, setembro, houve um boato de que ele voltaria à Fórmula 1. Mas o que o assessor nos falou foi que o Nelsinho teria interesse de voltar para a Fórmula 1 se fosse para disputar, né? Para ficar lá atrás do pelotão, não tem mais necessidade. Meu filho arranja dinheiro, viu? Tem muito dinheiro. Muito bom. Falando em novos pilotos, eu posso mudar de continente? Claro. Posso passar para a América do Norte? Com certeza. Nós temos a Fórmula Indy, que tu vai destacar também o campeonato esse ano, mas que já vamos ter um brasileiro aí estreando. Um gaúcho, né? Um gaúcho. Puxando a brasa para o nosso lado. Para o nosso assado aqui, tchê. Mas temos aí, então, Letícia, quais são as novidades da Fórmula Indy? A Fórmula Indy vai ter a equipe do lendário A.J. Foyt, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis nos anos 60. Ele tem uma equipe junto com o filho dele, né? E vai ser um Team Brasil, pelo menos nos pilotos, né? Porque o jovem, o Matheus Leist, ou Leist, não sei como pronuncia, né? Ele é um piloto daqui do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, né? Aqui perto de Porto Alegre. Ele fez carreira no automobilismo britânico, né? Ele correu um pouquinho no Brasil, foi para a Fórmula 3 britânica, ele ganhou lá e, como sempre, né? Questões financeiras, ele resolveu mudar a rota em 2016 para 17.
Né, o Matheus, ele foi campeão da Fórmula 3 britânica, né, em 2016, e ia seguir o caminho da Fórmula 1, né, tentando chegar ao top do automobilismo europeu, mas, por questões econômicas, acabou indo para os Estados Unidos e fazer a Road to Indy, que eles chamam, né? Cara, ele pegou a categoria de base logo abaixo que é a Indy Lights e se destacou muito bem ao vencer as 100 milhas de Indianápolis, que é a preliminar das 500 milhas, em maio, né? É na sexta-feira, as 500 milhas, a corrida no domingo, né? Quer dizer, naquele oval super tradicional, ele de cara, ele já venceu, né? Isso chamou bastante a atenção das equipes. Ele fez teste com a equipe Andretti em Road America depois também, no segundo semestre. Chamou bastante atenção. E no final, né, e agora no final de 2017, ali por novembro, depois da temporada, ele foi contratado pelo Foyt para fazer uma equipe com o Tony Kanaan, que tem 20 anos de Fórmula Indy, né? Então vai ser uma equipe com um piloto, um brasileiro bastante experiente e um novato, e é isso que a família Foyt espere, que a equipe saia do fundo do grid, né? Vamos ver, é uma coisa bem interessante. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção na Fórmula Indy, o Hélio Castro Neves, também que tinha 20 anos, 20 temporadas de Fórmula Indy, continua na Penske, mas mudou para a Endurance norte-americana, o WeatherTech. Ele e o colombiano Juan Pablo Montoya, que também já foi campeão da Fórmula Indy, né? Eles vão formar uma outra equipe lá. E o Roger Penske, né, que é o dono da gigante aí da Fórmula Indy, né, teve o norte-americano Joseph Newgarden, um piloto jovem também como campeão em 2017, com os seus casos, é a equipe mais rica, mais poderosa, e o piloto dele venceu a Fórmula Indy. Mas o que chamou bastante atenção no mês de maio foi a presença do Fernando Alonso nas 500 milhas de Indianápolis. Esto que estava para perguntar para você. Fernando Alonso, ¿se va a la Fórmula Indy o permanece la Fórmula 1? Apesar de ter gostado muito da Indy 500, ele vai ficar na Fórmula 1 com a McLaren. E foi assim, ele vai continuar agora esse ano, né? A McLaren com motor Renault. Por muita insistência dele, larguem a Honda, pelo amor de Deus, que eu vou embora daqui. Mesmo não querendo ir embora da Fórmula 1, ele teve, nas 500 milhas, ele chamou a atenção do mundo todo, desde que foi anunciada a presença dele, que ele ia abrir mão do GP de Mônaco, que é super tradicional na Fórmula 1. Ele foi bem, ele pegou mão da pista rapidamente, só que era Andretti Honda. E aí, durante a prova, ele se classificou em quinto, ele fez o Fast Six, né, que são os 6 melhores nos treinos classificatórios para disputar a pole. Ele largou em quinto, mas faltando 27 voltas para terminar, o motor Honda estourou. Mas ele gostou muito da experiência e vai repetir a experiência norte-americana agora em Daytona, em janeiro. Isso comprova realmente o grande piloto que ele é, porque ele chegou direto na Fórmula Indy, se adaptou rapidamente a um circuito que é considerado dificílimo, é toda uma outra forma de dirigir, é um pneu maior que o outro, é toda uma... E tem toda aquela questão de vácuo, de entrar, como é que se trabalha para fazer curva, não sei o quê. Se adaptou e andou forte, andou no pelotão da frente, e se não tivesse estourado o motor, ele vinha para incomodar, para realmente tentar a ponta nas voltas finais. No momento daquela arremetida final, ele vinha forte. Então, realmente mostrou as credenciais de grande piloto que é. Eu até li recentemente mesmo, agora em dezembro, que não era o Takuma Sato, mas era alguém conversando com o Takuma Sato, estava no meio, dizendo que se o Alonso tivesse vencido, teria sido péssimo para a Fórmula Indy, justamente por causa disso. Entendeu? Um cara que chegou do nada, né, vem aqui, ganha. Chega um piloto de Fórmula 1, pega o carro, tá, sai e ganha. Volto para a Europa, que isso aqui não tem graça. Até quem falou isso foi o Max Chilton, que é um piloto rabo de grid, né? Tanto na Fórmula 1, quando ele teve na Fórmula 1, e agora na Fórmula Indy. E até o Takuma Sato foi o vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Primeiro japonês da história, fez muito sucesso, andou fazendo um tour pelo Japão agora nesses últimos meses aí, mostrando a taça, o anel e tudo que tem direito, né? E fez uma prova
oriental, uma prova de concentração, uma prova de paciência, dosou o seu motor Honda, levou até o final, deu o bote certo na hora certa, estava com o equipamento inteiro e levou uma prova que é uma prova também de resistência, não só de velocidade e arrojo, mas de resistência também. E ele brigou com o Hélio Castro Neves nas últimas voltas, né? Foi uma briga bem bonita mesmo. O Hélio tirou tudo que ele tinha do motor dele, mas aí o motor do Takuma deu alguns quilômetros a mais de velocidade e ele levou merecido também. Claro. Gente, Fórmula E, que é a nova categoria aí que continua no seu desenvolvimento. O que a gente tem na Fórmula E? E os brasileiros sempre em destaque. O Lucas de Grassi, né, foi o brasileiro campeão agora dessa última temporada, né? A temporada da Fórmula E dos carrinhos elétricos, né? Que tem todo o desenvolvimento. Ele foi campeão disputando muito com o suíço Sebastião Buemi, que é outro ex-Fórmula 1, né? A Fórmula E ainda é considerada uma novidade, muitas montadoras entrando aí no futuro, 2018, 2019, e tem tudo para crescer, e até por ser um laboratório dos carros de passeio, né? Que é muito trabalhado isso. E tem brasileiros muito bons, né? Que não tiveram muita chance em categorias como a Fórmula 1, até a Indy, né? O próprio Nelsinho Piquet foi campeão em 2014. Temporada são segundo semestre e primeiro do outro ano, né? Ele foi da segunda temporada, se eu não me engano, da primeira. Foi o campeão também. Quer dizer, os pilotos brasileiros também têm estão tendo uma ótima performance na Fórmula E, que continua com essa temporada 2017-2018, nesse primeiro semestre aí de 2018. Ou seja, não estamos assim no topo na Fórmula 1, mas certamente temos uma geração de pilotos velozes, pilotos aí que se destacam nas diversas categorias do automobilismo internacional. Puxando a brasa para uma outra sardinha aqui, falando, por exemplo, das 24 horas de Le Mans, que foi vencida pela Porsche, e o destaque para a categoria dos carros híbridos, que é um dos assuntos aí que o Daniel ainda quer dar uma palhinha, né? Se tu me permite, desculpa, Letícia, já puxando, tirando o automobilismo, assim, já puxando, mas a Porsche teve um destaque importante aí no automobilismo aí com os híbridos. Por favor, continua, Daniel. Exatamente. Que 2017 foi um ano que se ouviu falar mais presentemente dos carros híbridos, elétricos e autônomos, que são duas coisas diferentes que muita gente até confunde. Mas, assim, em relação a híbridos, talvez ainda não no Brasil com a força que fora, mas são uma realidade, né? Aqui mesmo no Brasil nós temos, por exemplo, o Toyota Prius, que em sedã. Eu até tive a oportunidade de andar num determinado momento. E a dona, que é tia de um amigo meu que comprou, é um carro de 130 mil reais, não é um carro caro, né? Não é uma coisa assim de 400 mil por um carro híbrido. E ela achava incrível. Eu abasteci segunda-feira e está aqui 753 quilômetros de autonomia. É porque abaixo de 50 km por hora, se eu não me engano, naquele caso, ele não usa o motor a combustão. Então, né, dentro da cidade, dificilmente, a não ser que pegue uma avenida e mesmo assim que tu queira, não vai gastar nada, né? E isso vai trazer economia, vai trazer aumento de sustentabilidade também, porque não tem tantos poluentes, né? E em relação a elétricos no Brasil, a coisa é um pouco diferente, um pouco mais difícil, né? Existe um lobby cada vez mais crescente, porque também existe mais simpatizantes desse lobby dos elétricos no Brasil. Mas, atualmente, eles são usados em Itaipu, né? Em Itaipu tem Renault Zoe e tem Renault Twizy, que são dois modelos elétricos, mas é dentro de Itaipu, onde tem também estações de carregamento, né? E alguma coisa em algumas outras grandes indústrias, mas também internamente. Em relação a autônomos, é uma coisa um pouco mais longe, mas já se entra em discussões diferentes, como, por exemplo, carro autônomo, né? Então, nós vamos ter, vai ser como um táxi. A própria Peugeot, na verdade, ela tem até alguns desenvolvimentos nesse sentido. Mas já se entra, por exemplo, em questões assim, um carro autônomo se envolve em um acidente, com ou sem vítimas, prejuízos materiais, a culpa é do dono do carro? A culpa é da montadora? E se tiver vítima?
São discussões jurídicas que ainda não existem. E não é nem como a internet, porque a internet, por exemplo, quando não havia legislação, ainda está em desenvolvimento, mas se usava simetria com a vida real. Né? Tu cometia uma fraude, um estelionato na internet, usava de base o crime de estelionato do Código Penal. Mas não existe nada como alguma coisa que não tem ação direta do homem, né? Não existe uma base para isso. Né? Porque aquela coisa assim, claro, não é agora, mas tipo assim, um carro 100% autônomo, que alguns acreditam que vai chegar até o final da década de 20. Eu vou estar dentro do meu carro, lendo meu livro, de repente de costas, de lado, de cabeça para baixo, sei lá como, e o carro bate. Claro que não vai ser uma coisa tão comum, mas é que na volta, provavelmente ainda haverá motoristas humanos que cometem erros bastante estúpidos. E aí, de repente, ou o carro autônomo não tem a velocidade para reagir, ou, como acontece muito, tu desvia de um acidente e acaba causando outro. Né? E aí, a responsabilidade é minha? Não, mas eu comprei um carro que se dirige sozinho. E aí, pegando o exemplo da Audi, que tem o carro com maior nível de automação, nível 3 de 5, que é o A8, é o mais avançado em produção de série e deve chegar no Brasil em 2018. Se a Audi for responsabilizar por cada carro que for vender, ninguém mais vende carro. Né? É como qualquer coisa, tô te vendendo um carro, a responsabilidade é tua. Né? Mas enfim, mas eu acho que essa discussão jurídica já mostra uma coisa mais próxima da realidade. Em vez de ficar, vamos virar os Jetsons. Não. Entendeu? Então, acho que a gente está caminhando para um futuro diferente. Isso é uma questão bastante profunda, complexa, que a chegada da inteligência artificial embarcada nas máquinas realmente vai estar trazendo. É o início de uma discussão, quer dizer, dos carros e vários outros tipos de equipamentos com inteligência artificial embarcada. Essa discussão chegou e ela tem que ser vencida e não vai ser simples isso. Exatamente. Eu até te digo o seguinte, tem muita gente que reclama, mas esses carros autônomos são uma porcaria, porque o legal é dirigir. O legal é o som do motor. O legal, que aliás, os elétricos também atrapalham. Mas eu sempre me lembro, para quem não sabe ainda, meu filme favorito eu costumo dizer que meu filme favorito é a trilogia De Volta para o Futuro. E no terceiro, tá o Dr. Brown lá, o cientista, no Velho Oeste, aí ele tá deprimido, porque vai ter que deixar o amor da vida dele para voltar, né, aquela coisa. E aí chega aquele cara que sempre acontece quando tu tá deprimido, chega o cara, não, vai dar tudo certo, né, ninguém sabe sobre o futuro. E ele diz assim, eu posso dizer o que eu quiser sobre o futuro, né? No futuro nós vamos andar em carruagens motorizadas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí um cara que tá no bar diz assim, mas se nós vamos andar em carruagens motorizadas, por que alguém vai andar? Não, as pessoas vão andar, mas vão andar para se divertir. Aí o cara diz, mas como assim se andar para se divertir? Claro, porque tu tá num mundo onde ou tu anda ou tu não vai na esquina, né? E aí, tudo que eu queria era não precisar andar. E hoje, para nós, é engraçado. Eu acho que vai acontecer uma coisa parecida daqui pro cara que tá olhando e tá dizendo, mas não tem graça nenhuma dirigir sem dirigir. A gente não sabe, né, como é que vai ser a cabeça da pessoa. E sempre tendo em mente que a gente vive, numa sociedade que tem como base o automóvel. Mas assim como nós vivemos numa sociedade que tem como base o jornal. E da mesma forma que está surgindo uma geração que não tem como base o jornal, daqui a pouco pode surgir uma geração que não tem como base o carro a combustão. Então é uma coisa de cultura que vai mudar com o tempo e não adianta a gente querer ser o dono da verdade. Muito bom, meus amigos. Então, estamos entrando no box, desacelerando, tirando o capacete. Fizemos aqui um grande bate-papo, muitas perspectivas interessantes para 2018. Fizemos uma revisão de 2017, mas já apontando para 2018. Fórmula Indy, Fórmula 1, carros elétricos aí, dentro do automobilismo. Gente, vamos aguardar aí os treinos, os testes aí para ver o que vai começar a despontar, quais são as tendências, e fiquem ligados no Roadcast, que nós vamos estar sempre trazendo e repercutindo essas informações. Não é, Letícia? Não é, Daniel? É isso aí, Militão. 2018 acelerando sempre. Continue com a gente. É isso aí, vamos seguir em frente, e lembrando que nas próximas semanas as novidades do Salão de Detroit 2018. Um abraço a todos.
O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!